Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor para darmos continuidade à nossa catequese sobre o pecado, assunto para o qual já dedicamos mais de 10 programas. Esse programa está sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior, nós fizemos alusão a uma distinção tirada da experiência humana. As enfermidades que atingem o nosso corpo, algumas são graves, outras menos graves. Algumas põem em risco a vida humana, algumas podem provocar a morte se não forem tratadas. Outras são tratadas com remédios caseiros e com remédios que não têm um princípio ativo tão forte, enfim. Ou seja, há uma gradação de gravidade das doenças que atingem o corpo. Da mesma forma, existe uma gradação de gravidade de enfermidades que atingem a alma. A diferente gravidade, ela varia de acordo com o tipo de pecado. Há pecado grave ou mortal, há pecado leve ou venial. Falamos disso no programa anterior. Hoje nós vamos buscar na Bíblia essa distinção. Na Bíblia existe separação, distinção, tipificação bem clara entre pecado grave ou mortal e pecado leve ou venial. Existe na Bíblia alguma afirmação que ateste há pecado que leva à morte da alma e há pecado que não leva à morte da alma? Sim, a resposta é sim, e é o texto, o famoso texto clássico, primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 16 a 17. Vamos ao texto. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduza à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por este. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. O texto é de uma clareza tremenda. Há pecado que leva à morte. Pecado mortal. Mortal aqui é adjetivo de pecado, que na Escritura que leva à morte. Não estamos tratando aqui da morte do corpo, mas a morte da alma. A alma morre? A alma é imortal. Mas é morta em outro sentido. Priva a pessoa da graça de Deus. Torna a pessoa inimiga de Deus. Deus não se torna inimigo de ninguém. Deus nos ama sempre, mas com o pecado mortal, nós nos indispomos contra Deus e nos tornamos inimigos dele. Dá-me a parte da herança que me cabe, diz o filho pródigo na parábola de Lucas capítulo 15. Eu não quero mais a tua presença, eu quero distância de ti. Prefiro a pocilga, não quero mais a tua presença, estou cheio, estou enojado. É o que o pecado mortal produz. Eu quero a inimizade com Deus, não quero mais a amizade com Ele. É o que subjaz na atitude consciente e livre de quem comete o pecado mortal. Não adianta rezar por essa pessoa, a não ser que ela se converta. Somente a partir da conversão se pode rezar por ela. Já há outro pecado que não leva à morte. Reze por essa pessoa para que ela viva, diz São João. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Esse pecado que não leva à morte, a tradição da Igreja chama de venial ou pecado leve. Retomaremos esse assunto nos programas seguintes.